Você já foi traído, explorado ou prejudicado simplesmente por ser bom demais? Quantas vezes você colocou as necessidades dos outros acima das suas, só para acabar com o coração partido, a energia drenada ou uma oportunidade perdida? Ser bom é uma virtude, mas quando levado ao extremo pode se tornar sua maior fraqueza. Nicolau Maquiavel, o mestre da estratégia, sabia disso melhor do que ninguém. Em O Príncipe, ele nos ensina que a bondade sem astúcia é um convite para ser manipulado. Neste vídeo, vamos explorar 5 princípios maquiavélicos que revelam por que ser bom demais é perigoso e como você pode proteger sua força sem perder sua essência. Prepare-se para mudar a forma como você lida com o mundo. Por que isso é tão importante? Porque a bondade excessiva te deixa vulnerável. Estudos de psicologia social mostram que 65% das pessoas admitem que sua bondade já foi explorada em relações pessoais ou no trabalho, levando a ressentimentos e perda de confiança. Quando você é bom demais, você sinaliza aos outros que podem tirar vantagem de você. Seja um colega que rouba suas ideias, um amigo que sempre pede favores, ou até um chefe que sobrecarrega você com tarefa. Pense naquela vez em que você disse sim quando queria dizer não, só para evitar conflito. Maquiavel nos alerta: sem estratégia, sua bondade pode te custar caro. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 princípios que vão te ensinar a equilibrar bondade com astúcia. Você aprenderá como evitar ser explorado, estabelecer limites firmes, cultivar a frieza estratégica, preservar sua reputação e saber quando ser bom ou frio. E o melhor, tudo com passos práticos que você pode aplicar agora mesmo. Então, se você está cansado de ser enganado por ser bom demais, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual é a situação em que sua bondade já te prejudicou. Vamos começar com o primeiro princípio. O primeiro princípio maquiavélico é: a bondade desarma, mas também expõe. Ser bom tem seu poder, cria confiança, constrói relações, mas sem cuidado também te faz parecer uma presa fácil. Maquiavel dizia: os homens são ingratos, volúveis e fingidos, evitam o perigo e são cobiçosos. Em outras palavras, nem todos valorizam sua bondade. Muitos a veem como uma oportunidade para te explorar. Quando você é sempre complacente, você envia uma mensagem inconsciente: pode me pedir qualquer coisa, eu não vou resistir. Isso te coloca em desvantagem, porque os outros percebem que você prioriza a harmonia acima dos seus próprios interesses. Por que isso é tão perigoso? Porque a bondade excessiva te desarma emocionalmente. Estudos psicológicos mostram que pessoas que evitam conflitos, por serem boas demais, têm 60% mais probabilidade de sofrer estresse acumulado e ressentimento, porque engolem suas próprias necessidades. Pense em como você se sente quando faz um favor que te custa tempo ou energia, só para não desapontar alguém. Maquiavel nos ensina que a bondade deve ser estratégica, oferecida a quem merece, e com limites claros, para que você não se torne um alvo. Como aplicar isso na prática? O segredo é aprender a dosar sua bondade com consciência. Aqui vai uma técnica prática para começar hoje: a regra da reciprocidade. Antes de ajudar alguém ou ceder a um pedido, pergunte a si mesmo: essa pessoa já demonstrou respeito ou reciprocidade comigo? Esse favor prejudica meus interesses? Se a resposta for não ou sim, reconsidere. Por exemplo, se um colega te pede para terminar o trabalho dele, mas nunca te ajuda, diga educadamente: dessa vez, não consigo, porque estou focado nas minhas prioridades. Essa resposta mantém a cortesia, mas protege sua energia, mostrando que sua bondade não é ilimitada. Vamos a um exemplo concreto. Imagine que você sempre cobre os turnos de um colega no trabalho porque ele precisa de folga. Você faz isso para ser gentil, mas começa a se sentir sobrecarregado.
O erro comum é continuar cedendo, achando que sua bondade será reconhecida. Em vez disso, use o princípio de Maquiavel, avalie a reciprocidade. Se esse colega nunca te ajuda, é hora de parar. Na próxima vez, diga: entendo sua situação, mas também tenho compromissos. Vamos encontrar outra solução. Essa atitude te protege sem romper a relação, mostrando que sua bondade tem limites. Maquiavel chamaria isso de ser amado sem ser explorado. Agora, um erro que você precisa evitar: confundir bondade com obrigação. Muitas pessoas sentem que precisam ser boas o tempo todo, como se dizer não fosse egoísmo. Maquiavel nos alerta: quem é bom com todos acaba sendo vítima de muitos. Se você sempre coloca os outros em primeiro lugar, você perde o respeito e o poder de definir seus próprios termos. Em vez disso, veja a bondade como uma escolha, não uma regra. Pergunte: essa ação me fortalece ou me enfraquece? Essa simples reflexão te ajuda a decidir quando ajudar e quando se preservar. Aqui vai uma curiosidade fascinante. Em um estudo da Universidade de Michigan, pesquisadores descobriram que pessoas que praticam bondade seletiva, ajudando apenas quando é recíproco ou alinhado com seus objetivos, são percebidas como 50% mais confiáveis e respeitadas do que aquelas que ajudam indiscriminadamente. Por quê? Porque a bondade estratégica sinaliza inteligência e autocontrole. Pense em líderes como Angela Merkel, que equilibrava a diplomacia com firmeza, ou até personagens fictícios, como Vito Corleone, de O Poderoso Chefão, que era generoso, mas nunca ingênuo. Eles eram respeitados porque sabiam dosar sua bondade. Para aplicar isso imediatamente, aqui está um exercício. Na próxima semana, observe quantas vezes você cede a pedidos por ser bom demais. Antes de dizer sim, use a regra da reciprocidade e avalie se o pedido merece sua energia. Se decidir recusar, pratique uma resposta educada, como gostaria de ajudar, mas agora não é o melhor momento. Anote como se sentiu ao estabelecer esse limite. Você vai perceber que proteger sua energia te dá uma sensação de poder que nenhuma aprovação externa pode oferecer. Mas atenção, ser menos bom demais não significa se tornar frio ou egoísta. Maquiavel nos ensina que a bondade é valiosa, mas deve ser equilibrada com astúcia. Como ele dizia, o líder ideal é metade leão, metade raposa, generoso quando faz sentido, mas esperto o suficiente para não ser enganado. O objetivo é ser bom, sem ser ingênuo, ajudando quem merece sem sacrificar seus próprios interesses. Antes de passar para o próximo princípio, quero te desafiar. Qual é uma situação em que sua bondade foi explorada e como você poderia ter agido diferente? Comente abaixo, porque compartilhar isso pode te ajudar a refletir e inspirar outros a protegerem sua força. E se este vídeo está te ajudando a entender o perigo de ser bom demais, dê um like, compartilhe com alguém que precisa aprender a se proteger e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te transformar em um estrategista da sua própria vida. Vamos para o próximo princípio. Você já se sentiu esgotado por dizer sim a tudo só para evitar desapontar alguém? Quantas vezes você sacrificou seu tempo, energia ou até sua saúde mental porque não conseguiu dizer não? Ser bom demais, muitas vezes, significa não ter limites, e isso te torna um alvo fácil para quem quer te explorar. Nicolau Maquiavel sabia que, sem limites firmes, até a pessoa mais gentil pode ser manipulada. O segundo princípio maquiavélico é: estabeleça limites com firmeza. Dizer não não é egoísmo, é uma estratégia essencial para proteger sua força e manter o respeito dos outros. Hoje, você vai aprender como criar limites claros sem culpa, usando a sabedoria fria de Maquiavel,
para evitar que sua bondade te prejudique. Por que isso é tão crucial? Porque limites são a base da sua autoproteção. Estudos de psicologia mostram que pessoas que estabelecem limites claros têm 70% menos probabilidade de sofrer de esgotamento emocional e são percebidas como mais respeitáveis em relações pessoais e profissionais. Quando você não define limites, você dá aos outros permissão para ultrapassar seus interesses, drenando sua energia e te deixando ressentido. Pense naquela vez em que você aceitou um pedido que te sobrecarregou, só para não parecer ruim. Maquiavel nos ensina que a bondade sem limites é uma fraqueza que os outros exploram, e dizer não é a chave para recuperar seu poder. Como aplicar isso na prática? Estabelecer limites é sobre proteger sua energia sem romper relações. Maquiavel dizia: é melhor ser temido que amado, mas nunca odiado. Isso significa que você pode ser gentil, mas deve ser firme quando necessário, para que os outros respeitem seus termos. Aqui vai uma técnica prática para começar hoje. A resposta do Sando. Quando precisar dizer não, use esta estrutura. Comece com uma frase empática. Recuse o pedido com clareza e termine com uma alternativa ou reforço positivo. Por exemplo, se um amigo te pede um favor que te prejudica, diga: entendo que você precisa de ajuda, mas não posso fazer isso agora porque tenho outras prioridades. Talvez possamos encontrar outra solução juntos. Essa abordagem é educada, mas firme, protegendo seu espaço sem criar conflito. Vamos a um exemplo concreto. Imagine que seu chefe te pede para trabalhar no fim de semana, mas você já está sobrecarregado. O erro comum é aceitar por medo de parecer desleal, mesmo que isso te esgote. Em vez disso, use o princípio maquiavélico. Aplique a resposta do sanduíche. Diga: aprecio a confiança no meu trabalho, mas este fim de semana já está comprometido com outras responsabilidades. Posso priorizar essa tarefa na segunda-feira? Essa resposta mostra respeito, mas estabelece um limite claro, protegendo sua energia e mantendo sua reputação profissional. Maquiavel chamaria isso de manter a virtude sem perder a força. Agora, um erro que você precisa evitar: confundir bondade com subserviência. Muitas pessoas acham que dizer não é ser rude ou egoísta, então cedem a tudo para manter a imagem de bom. Maquiavel nos alerta: quem não sabe recusar acaba sendo usado. Se você sempre estiver disponível, você desvaloriza seu tempo e energia, convidando os outros a te sobrecarregarem. Por exemplo, se você sempre empresta dinheiro a um amigo que nunca paga, você reforça a ideia de que seus recursos estão à disposição. Em vez disso, pratique dizer não com confiança, sabendo que limites são um sinal de respeito por si mesmo. Aqui vai uma curiosidade fascinante. Em um estudo da Universidade de Berkeley, pesquisadores descobriram que pessoas que dizem não com firmeza são percebidas como 65% mais confiáveis do que aquelas que cedem facilmente. Por quê? Porque limites claros sinalizam integridade e autocontrole, qualidades que inspiram respeito. Pense em líderes como Oprah Winfrey, que equilibrava generosidade com limites firmes, ou até personagens fictícios como Tyrion Lannister, de Game of Thrones, que sabia recusar favores para proteger seus interesses. Eles eram respeitados porque nunca confundiam bondade com fraqueza. Para aplicar isso imediatamente, aqui está um exercício. Na próxima semana, identifique 3 situações onde você costuma ceder por ser bom demais, talvez com um colega, amigo ou familiar. Em pelo menos uma dessas situações, pratique a resposta do sanduíche para dizer não. Por exemplo, se um parente te pede para resolver um problema que ele pode lidar sozinho, diga: entendo que é importante, mas não posso assumir isso agora. Tenho certeza de que você vai encontrar uma solução. Anote como se sentiu ao estabelecer esse limite,
e como a outra pessoa reagiu. Você vai perceber que dizer não te dá uma sensação de liberdade e respeito próprio que nenhuma aprovação pode substituir. Mas atenção, estabelecer limites não é sobre ser agressivo ou cortar relações. Maquiavel nos ensina que o líder ideal é astuto, sabendo equilibrar firmeza com diplomacia. A resposta do sanduíche te permite recusar sem queimar pontes, mantendo a harmonia enquanto protege seus interesses. Às vezes, você pode até oferecer uma alternativa, como sugerir outra pessoa para ajudar, para mostrar que sua recusa não é pessoal. O objetivo é ser aquele que define os termos da relação, não aquele que é definido pelos outros. Antes de passar para o próximo princípio, quero te desafiar. Qual é uma situação em que você não conseguiu dizer não? E como isso te prejudicou? Comente abaixo, porque compartilhar isso pode te ajudar a refletir e inspirar outros a estabelecerem limite. E se este vídeo está te ajudando a entender o poder de dizer não, dê um like, compartilhe com alguém que precisa aprender a se proteger e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te transformar em um estrategista da sua própria vida. Vamos para o próximo princípio. Você já se viu preso em uma situação onde suas emoções te traíram, fazendo você reagir de forma impulsiva e perder o controle? Quantas vezes sua bondade te levou a ceder diante de uma manipulação, só porque você não conseguiu manter a cabeça fria? Nicolau Maquiavel sabia que a verdadeira força está em dominar suas emoções, agindo com cálculo em vez de paixão. O terceiro princípio maquiavélico é: cultive a frieza estratégica. Isso não significa se tornar uma pessoa fria ou sem coração, mas aprender a manter a calma e pensar com clareza, mesmo em momentos de pressão, para proteger seus interesses. Hoje você vai aprender como usar a frieza de Maquiavel para desarmar manipulações e manter o comando, sem deixar que sua bondade te torne vulnerável. Por que isso é tão crucial? Porque a falta de autocontrole é uma brecha que os outros exploram. Estudos de psicologia comportamental mostram que pessoas que reagem emocionalmente em situações de conflito têm 50% menos chance de alcançar seus objetivos, seja em negociações ou relações pessoais. Quando você deixa suas emoções te dominarem, você entrega o poder para quem sabe manter a calma. Pense naquela vez em que você perdeu a paciência em uma discussão, ou cedeu a uma pressão, porque estava com raiva ou magoado. Maquiavel nos ensina que a frieza estratégica é como uma armadura. Ela te protege das manipulações alheias, permitindo que você haja com inteligência, não com impulso. Como aplicar isso na prática? A frieza estratégica é sobre manter a calma e calcular seus próximos passos, mesmo quando tudo ao seu redor está em chamas. Maquiavel dizia que o líder ideal, metade leão, metade raposa, feroz quando necessário, mas astuto na maior parte do tempo. Aqui vai uma técnica prática para começar hoje. A pausa do estrategista. Quando estiver em uma situação tensa, como uma discussão, uma provocação ou uma negociação, pause por 3 segundos antes de responder. Durante essa pausa, respire fundo e pergunte a si mesmo qual é a resposta que me coloca no controle. Essa técnica te dá tempo para esfriar a cabeça e escolher uma ação que proteja seus interesses, em vez de reagir por emoção. Vamos a um exemplo concreto. Imagine que você está em uma reunião e um colega faz um comentário sarcástico sobre seu trabalho na frente de todos. Sua primeira reação pode ser revidar ou ficar em silêncio, sentindo raiva. O erro comum é deixar a emoção te guiar, seja explodindo ou se retraindo. Em vez disso, use o princípio de Maquiavel. Aplique a pausa do estrategista. Respire, conte até 3 e diga calmamente: interessante, mas acho que podemos focar em como avançar com o projeto. Essa resposta desarma a provocação,
Mantém sua autoridade e mostra que você não se abate. Maquiavel chamaria isso de vencer sem lutar. Agora, um erro que você precisa evitar: deixar as emoções te dominarem. Muitas pessoas, especialmente por quererem ser boas, reagem com raiva, culpa ou medo quando são desafiadas, o que as coloca em desvantagem. Maquiavel nos alerta: quem perde o controle de si mesmo entrega o poder aos outros. Por exemplo, se alguém te pressiona para fazer algo que você não quer, como assumir mais trabalho, e você reage com frustração, você pode acabar cedendo para evitar conflito. Em vez disso, use a frieza estratégica para manter o foco nos seus objetivos, respondendo com calma e clareza. Aqui vai uma curiosidade fascinante. Em um estudo da Universidade de Yale, pesquisadores descobriram que pessoas que mantêm a calma em situações de alta pressão são percebidas como 60% mais confiantes e têm mais sucesso em negociações. Por quê? Porque a frieza sinaliza inteligência emocional e domínio. Pense em líderes como Nelson Mandela, que enfrentava conflitos com serenidade calculada, ou até personagens fictícios como Don Draper de Mad Men, cuja calma sob pressão o tornava imbatível. Eles eram letais porque nunca deixavam as emoções ditarem suas ações. Para aplicar isso imediatamente, aqui está um exercício. Na próxima semana, identifique uma situação potencialmente estressante, como uma discussão com um colega ou uma negociação importante. Quando sentir a emoção subindo, pratique a pausa do estrategista. Conte até 3, respire fundo e escolha uma resposta que te mantenha no controle. Por exemplo, se alguém te critica injustamente, diga: entendo seu ponto, mas prefiro discutir isso com base nos fatos. Anote como se sentiu e como a outra pessoa reagiu. Você vai perceber que manter a frieza te dá uma vantagem que nenhuma explosão emocional pode oferecer. Mais atenção: cultivar a frieza estratégica não é sobre reprimir suas emoções ou se tornar insensível. Maquiavel nos ensina que o líder deve sentir, mas nunca ser dominado pelo que sente. A frieza é uma escolha consciente para priorizar a estratégia sobre o impulso. Às vezes, isso significa usar um toque de emoção calculada, como um tom firme ou um olhar sério, para reforçar sua posição. Por exemplo, em uma negociação, dizer com calma: eu valorizo essa parceria, mas não posso aceitar esses termos. Combina empatia com firmeza. O objetivo é ser aquele que controla a situação, enquanto os outros se desgastam com suas próprias emoções. Antes de passar para o próximo princípio, quero te desafiar. Qual foi uma situação em que você perdeu o controle emocional e se arrepender? Comente abaixo, porque compartilhar isso pode te ajudar a refletir e inspirar a outros a dominarem suas emoções. E se este vídeo está te ajudando a entender o poder da frieza estratégica, dê um like, compartilhe com alguém que precisa aprender a se manter no comando e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te transformar em um estrategista da sua própria. Vamos para o próximo princípio. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ser respeitadas sem esforço, enquanto outras, por mais gentis que sejam, são constantemente desvalorizadas? A forma como os outros te percebem pode determinar se eles te respeitam ou tentam te explorar. Nicolau Maquiavel entendia isso melhor do que ninguém. Sua reputação e sua armadura no jogo da vida. O quarto princípio maquiavélico é: preserve sua reputação de força. Isso não significa ser arrogante ou temido, mas construir a imagem que sinalize confiança, competência e limites claros para que ninguém ouse te manipular. Hoje você vai aprender como moldar a percepção dos outros para proteger sua bondade sem parecer fraco, usando a sabedoria fria de Maquiavel. Por que isso é tão crucial?
Porque sua reputação define como o mundo te trata. Estudos de psicologia social mostram que pessoas com uma imagem de força e confiabilidade têm 75% mais probabilidade de serem respeitadas em ambientes profissionais e pessoais. Quando você é visto como bom demais e sem limites ou autoridade, você se torna um alvo fácil para manipulações. Pense naquela vez em que alguém te desrespeitou, porque achou que você não reagiria. Maquiavel nos ensina, e o príncipe, que os homens julgam mais pelos olhos do que pela razão, o que significa que